Olá, 800, bem-vindos mais uma vez. Vocês daí, eu daqui, e eu quero começar com uma orientação importante para você. Você não pode esquecer. Ah, Quando nós começamos a dar aula, e o início das nossas aulas via vídeo, né, e nós fomos orientados pela direção do colégio a não fecharmos as datas, né, das aulas para deixar para você ir fazendo. E chegou o momento agora de você, né, que ainda não fez porventura algum exercício, você olhar aí, dar uma conferida, fazer o que você ainda não fez, porque esses exercícios, as atividades servirão para que a gente aí dê nota, né, ou as notas para você. Então é importante que você revise, dê uma olhadinha nas aulas de novo, dê uma olhadinha nos exercícios de novo e faça, como eu disse, os exercícios que você não fez para que nós possamos avaliar e você fique com a sua nota aí do primeiro bimestre. Tendo dito isso, vamos continuar aqui falando sobre globalização, o mundo globalizado. E dessa vez eu quero conversar com você sobre o cuidado com as aparências nesse mundo aí onde todo mundo está antenado, onde todo mundo está ligadaço na tela, mas é preciso tomar cuidado para que você não caia, principalmente quando falamos de internet, quando nós falamos que hoje todo mundo está aí, todo mundo, força de expressão, está antenado de uma forma geral, mexendo em celular, em tablet, computador, smartphone, enfim, de um jeito ou de outro, de alguma maneira ou de outra, tem acesso às redes sociais. Então, cuidado com as aparências, sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes, a gente vai dar aí a definição de globalização para você, mais uma vez, recapitular algumas coisas, para que você fique antenado e a gente possa seguir a partir daí. Então, vamos lá. A definição, mais uma vez, de globalização. Bom, globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. Ou seja, a ideia da globalização é aproximar o homem, as culturas, o mundo, para que tudo esteja de mais fácil acesso possível, para que haja uma interação melhor e, naturalmente, para que o mundo seja um mundo melhor. Convenhamos que toda essa proposta pelo mundo globalizado, que nós vivemos nele, como eu já disse, não tem como fugir, hoje todo mundo está antenado, mas é a realidade hoje. Como nós vivemos hoje, sabemos que no meio de muita coisa boa da tecnologia também vem algumas coisas e algumas pessoas no meio disso tudo e que acabam por tirar proveitos e causar danos não só à sociedade no todo, mas também a pessoas físicas. Então, o que a globalização trouxe de bom, também trouxe algumas situações, e sem contar também que, apesar desse mundo globalizado, a gente percebe que os cuidados com algumas pessoas não estão acontecendo. Ou seja, continuemos, ou melhor, perdão, continua-se a ter no mundo todo pessoas com várias necessidades, sejam elas de educação, sejam elas a saúde, seja na área da alimentação, seja na área da cultura, seja na área de um cuidado social melhor. Ou seja, estamos vendo, temos vivido, temos percebido e aprendido que a famosa globalização, onde todo mundo de um jeito ou de outro está inserido, mas nem todo mundo tem sido atendido a contento, ou seja, satisfatoriamente
desse processo de globalização. E já disse para vocês que, infelizmente, a globalização, que deveria ser uma coisa boa e que é boa, mas acabou afastando pessoas também, porque hoje a facilidade em nós nos comunicarmos via internet está causando outros transtornos, como, por exemplo, de relacionamento dentro de casa e até fora de casa, porque hoje estamos evitando, às vezes, até encontros saudáveis para que a gente fale pela telinha. Dentro de casa nós estamos conversando no quarto, na sala, todo mundo no mesmo quarto, conversando via celular, ao invés de desligarmos tudo e conversarmos. Os programas de casa, de brincar de dominó, de ver um filme, de brincar de outras coisas, enfim, está assim, não digo que já acabou, mas estão, acredito eu, rareando, porque o celular tomou conta, a internet, o mundo globalizado tomou conta das pessoas, criando um vício, um apego demasiado, desnecessário, uma dependência quase que assim total dos aparelhos. Isso tem afastado pessoas, tem afastado famílias, tem afastado colegas, amigos, porque é muito mais importante, às vezes, para alguns de nós, para algumas pessoas, ficar 24 horas na tela do que cuidar do relacionamento, que é saudável. E claro que nós falamos muitas outras coisas, mas em resumo é isso. Falamos também sobre o modo miserável aonde vive muitas pessoas ainda em pleno mundo globalizado, onde eu falei, né, as informações, nós já falamos, as informações chegam muito rápido, mas ainda temos muita gente que não consegue ser atendida, e por vários motivos, porque não chegam a eles o acesso a facilidades, a coisas básicas que teriam que chegar a todos e não chegam, porque no mundo globalizado acabou por não abrir espaço para outras pessoas. Parece que no mundo globalizado existe pessoas mais iguais do que o outro, ou seja, enquanto uns de alguns lugares têm de tudo, alguns outros não têm de nada ou quase nada. E isso abre uma lacuna, um espaço muito grande de diferença, e essa diferença traz sobre todos uma preocupação, traz diferenças sociais e, como eu disse, acaba fazendo com que nós pensemos que uns são mais iguais do que o outro, como se isso fosse verdade. E não é. Não é, porque todos nós, e principalmente no Brasil, que nós temos a nossa Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Então tem coisas que nós sabemos que podem ser feitas independente da situação social das pessoas, mas precisa também de boa vontade daqueles que podem fazer chegar até nós, até as pessoas, dando uma condição melhor ou condições melhores para que isso aconteça. E como eu disse, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e vamos voltar a alguns assuntos, provavelmente, que já tratamos, mas eu quero falar com você pessoalmente, você, 8º ano, você que está aí com muita força, já contando talvez alguns a época onde vocês serão independentes, trabalharão, cuidarão da própria vida, enfim, sonham com a chamada liberdade, de não ter que dar satisfação a alguém, como se isso fosse possível, porque não é, porque todos nós sempre vamos ter que dar satisfação a alguém, não tem como ser diferente, que existirá sempre pessoas a quais nós precisaremos dar satisfação. Mas vamos lá, cuidado com as aparências. Por que eu coloquei isso? Bom, em um mundo onde tudo é muito rápido,
onde as coisas acontecem numa velocidade muito grande e a qual, eu também já disse isso, nós não damos assim conta de quantas informações chegam, sendo impossível acompanhar ou acompanhá-las, né? Todas essas informações, a gente vive cercado de informações. E algumas a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. E há um cuidado muito grande, tanto que algumas empresas já foram abertas, foram fundadas, especializadas na chamada fake news, ou seja, mensagens falsas. Mas e nós que às vezes não temos a preocupação de verificar, seja lá informações, sejam lá pessoas, sejam lá coisas que acontecem. E aí é que entra o perigo, ou aí é que mora o perigo. Primeiro, você precisa ter em mente que você não sabe tudo. Você é adolescente, você é junior, você é jovem. Segunda, você precisa ter a consciência que você precisa de orientação de pessoas mais experientes do que você. Fato. Terceiro, você precisa entender que a sua esperteza não vale para todo mundo, porque tem sempre alguém mais esperto que você e do que eu. Quarta, você não é imune a pessoas e a situações que pessoas criam para você, certo? Quinta, você só tem uma vida. Ou seja, há uma série de coisas que quando nós não tomamos cuidado com tudo que nós estamos vendo e temos acesso, nós colocamos em risco a nós mesmos, a nossa vida, e às vezes colocamos em risco outras pessoas. Quando nós falamos, por exemplo, do mundo globalizado e o cuidado que nós devemos ter, eu quero começar falando para você algo que é muito natural entre vocês. Achar que todo mundo na internet é gente boa. Achar que todo mundo que fala com você, que descobre você, que chama você para uma conversa e usa palavras, né, bonitas, agradáveis e quer ser seu amigo, realmente quer ser seu amigo, é gente boa. Esse é um dos grandes perigos que tem acontecido hoje no mundo globalizado. Aparece alguém, chama você para conversar, começa a dialogar e começa a apresentar uma série de fatores o qual o objetivo é atraí-lo. E isso tem acontecido bastante. E isso é um perigo. E eu falei e vou dizer de novo, por trás de pessoas que ficam na internet até se passando por adolescentes, se passando por pessoas como você, que monta um histórico por trás que não é verdadeiro. Por trás dessas pessoas pode existir alguém muito perigoso e que pode colocar a sua vida em risco. Isso é uma realidade, não estou inventando nada, por isso eu sempre oriento você para que você tenha cuidado, para que você de preferência nem busque assunto com quem você não conheça. E se caso converse, não dê nada pessoal seu. Ah, quer meu endereço? Não. Meu nome completo? Não. Identidade, CPF? Nunca. Marcar encontro? De jeito nenhum. Em lugar nenhum. Ah, mas pediu para conhecer, ele falou que tem 12, 13, 14 anos. Você pode provar que ele tem? Ah, mas se não for, tá lá no shopping, não sei o que tal. E aí, mas quem garante que no shopping mesmo não pode criar para você uma situação? Então, querido, olha só, cuidado com o que parece. Tem coisas que parecem, mas não é. Lembra da comparação que eu faço até comigo mesmo? Que eu falo para vocês que vocês me conhecem de sala de aula, é ou não é? Mas lá fora quem sou eu? É algo que talvez você não tenha parado para pensar. Talvez já tenha, porque eu já falei isso para você, mas é uma realidade.
Enquanto sala de aula eu sou professor, mas você me conhece da onde? De que lugar? Percebeu? Então, o que você vê, eu não estou dizendo que eu sou assim, graças a Deus não. Mas você volta a dizer, você não me conhece. Então, o que aparentemente pode ser para você, mas no fundo não é. Lembra que eu falei da carona? Se dá carona para você, o que eu disse? Não dou. Nem se você pedir. E eu não lhe ofereço. Por quê? Porque isso tira de você e tira de mim responsabilidades e consequências que pode vir disso. Comigo pode não ter problema nenhum, mas pode ter com você. Ou com você pode não ter problema nenhum, mas pode ter comigo. É uma via de mão dupla. Então é melhor se evitar. E eu falo isso com muita naturalidade, sem nenhum problema, porque é a verdade. E outra, as pessoas geralmente quando querem nos enganar, quando querem enganar você, ela não vai dizer que ela quer te enganar. Certo? Sim. Ela não vai dizer para você que ela é isso e aquilo. Ela não vai dizer para você que ela é uma pessoa ruim. Ela não vai se apresentar para você desse jeito. Ela vai se apresentar para você da melhor maneira possível. Porque a ideia é chamar a sua atenção, é atrair você para aquilo que ele diz que ele é. Parece, e aí você pode dizer assim, mas eu já sei tudo isso. Olha só, saber é uma coisa, estar preparado para isso é outra. Porque lamentavelmente existem pessoas com jeitos, com palavras, com argumentos tão assim, né, tão sedutor, digamos assim, que por mais esperto que você seja, você não consegue se livrar. E como eu disse, você não é esperto o suficiente para um mais esperto que você, e eu também não sou. Isso é fato. Então, há um cuidado, você precisa tomar muito cuidado com a aparência. E você sabe muito bem que o mundo, né, por trás da internet, da globalização, isso tudo, há algo de muito bonito que nos atrai quando nos apresentam que a internet é um produto que você compra e paga, seus pais e pagam caro por isso. Mas os comerciais, as propagandas, tudo chama a sua atenção. E algumas pessoas que se apresentam para você como legais, estão apresentando um produto que às vezes não é. Lembra que eu falei para vocês? Eu acho que eu falei de pessoas que fazem propaganda de alguns produtos que eles nem usam e prometem maravilhas, que beleza, que anunciam alimentos que eles nem comem. Porque a ideia não é eles, é atrair você. Eles ganham dinheiro para nos atrair, mas eles mesmos nem usam. Eu acho que eu já disse isso para você. Aparências. É bonito, chama a sua atenção. Lembra das lojas de shoppings, nos calçadões, como são atraentes, como são atrativas. Sim, mas é isso mesmo? Será que é isso? Por quê? Porque as aparências às vezes podem enganar você e enganar a mim. Então, muito cuidado. Tem uma frase assim, nem tudo que reluz é ouro. Né? E eu não estou dizendo que tudo que tem na internet que aparece é ruim. Não é isso. Quer ver uma coisa? Você encontra assim muita coisa boa na internet. Internet é excelente para estudar. Hoje nós estudamos através da internet. Estamos aqui dando aula, passando exercício para você. Quer ver uma outra coisa boa? Quando o professor passa, né, alguma atividade para você pesquisar definição de palavras, como eu mesmo já passei para você pesquisar em casa uma palavra e trazer para a gente bater papo em sala de aula, você vai ao dicionário da internet. Hoje não precisa nem mais de dicionário de papel, não se usa mais. A gente vai à internet. Quando você precisa saber de localização de lugares, quando você precisa de endereço de alguma coisa, quando você precisa encontrar alguma loja, enfim, você tem hoje uma relação de coisas fantásticas que está na internet. Você quer aprender sobre cultura, sobre um monte de outras coisas, sobre, né, a cultura dos mais variados países ou estados brasileiros, ou de outros países, você vai à internet e você encontra de um tudo lá.
internet é muito bacana. Mas eu estou chamando essa atenção hoje para o cuidado das aparências, aquilo que parece, mas não é. Para ter uma ideia, algum tempo atrás, uma menina, ela conheceu alguém na internet e ela marcou um encontro com essa pessoa depois de sair do colégio, próximo para a pessoa tão assim, gente, perdoa a frase, mas a pessoa tão miserável que marcou um encontro para não ter desconfiança próximo à rua onde ia para casa dela. Porque ela falou que não podia ir para longe, a pessoa aceitou e marcou. E próximo já à casa dela, a sequestrou. Então, a gente percebe que a pessoa que carrega a maldade na cabeça e no coração, elas aproveitam as mais variadas oportunidades. E quem tem que ter cuidado? Você. Quem tem que ter cuidado? Eu. Quem tem que ter cuidado? Nós, que às vezes vamos à internet a pesquisar e aparece algum chamado pra gente. Eu oriento você o seguinte: não aceite amizade de quem você não conhece. Porque eu faço isso. Alguém me manda, aparece lá, né? Porque fulano conhece outro e aparece e acaba aparecendo convite para que eu possa adicionar a pessoa. Eu não conheço. Eu vou lá, pesquiso, vejo o perfil, tal, os amigos em comum e geralmente eu não adiciono, porque eu não tenho contato com a pessoa, eu não sei quem é ela. Será mais uma pessoa que vai ficar lá que eu vou adicionar e provavelmente não vou falar com ela. E ainda tem um outro problema. Talvez por não conhecer a pessoa, ela pode postar coisas. Ela pode postar coisas, como eu disse, que não condiz com aquilo que eu penso, que vai atentar contra os meus princípios, aí eu vou ter que deletá-la. Então, antes de... para não correr esse risco, melhor dizendo, eu não aceito. Percebeu? Porque eu não sei quem é. Há pouco tempo atrás, um conhecido, ele teve o celular clonado, olha só que situação. E essa pessoa que clonou o celular dele mandou mensagem para várias pessoas. Uma delas foi eu, pedindo dinheiro emprestado. E eu naturalmente desconfiei, porque a pessoa não tinha esse hábito, não tem esse hábito. E a quantia que ele pediu também não tinha para poder transferir, né? Era na verdade para transferir para a conta. Ele contando uma história, né, assim, tipo que comovente, e pediu que eu transferisse determinada quantia. E o que eu fiz? Antes de responder, eu fui até alguém da família dessa pessoa, e essa pessoa constatou, né, que entrou, conseguiu falar com alguém mais próximo e viu, e aí e essa pessoa disse que o celular tinha sido clonado e que ela não estava precisando de dinheiro nenhum. Vamos pensar aqui, vamos parar para pensar um pouco. Bom, nesse caso, suponhamos que eu tivesse dinheiro e antes de eu procurar saber, eu depositasse. Teria um prejuízo? Sim, financeiro. Dinheiro, por pior que seja perder, pra gente assim, mas você perde dinheiro, Deus abençoa, você vai lá, trabalha e ganha outro. Mas existem coisas como a minha vida, a minha saúde, da minha família que não tem preço. Percebeu? E existem pessoas exatamente para isso. E você, principalmente, que é adolescente, que é junior, você está no olho do furacão na internet. Sim, existem lamentavelmente pessoas especializadas com conversas, com atitudes, com todo um aparato para poder fazer com que você acredite. Com papo de adolescente, primeiro que não posta foto, primeiro que mente na idade, porque ele se passa por você, porque ele já tem todos os seus dados. Então, e quando posta, ele posta uma foto que não é dele. Tô mentindo? Tô inventando? Não. Ele posta tudo que não é dele. Porque a ideia é se passar para o adolescente. É como ele consegue, porque ele é treinado para isso.
existem pessoas que são treinadas para o bem, mas existem pessoas que são treinadas para o mal, que eles treinam para o mal. Por exemplo, os hackers. Todos os hackers prestam serviço sujo? Não. Existem países, ou todos os países, usam hacker, que são as pessoas expertas de computador, para descobrir, de repente, terrorista que manda mensagem lá codificada que ninguém consegue descobrir. Então tem os hackers do bem que vai aí mexendo e consegue descobrir e avisar para o governo o que está acontecendo. Show! Mas lamentavelmente existem pessoas que aprendem todos esses truques para ser usado para o mal. Falando assim, se você não prestar atenção, parece ou pode parecer que eu sou contra todo esse aparato que nós temos de informações aí, de internet, do mundo globalizado. Não, muito pelo contrário. Hoje, a internet, hoje a gente não fica mais sem. Ninguém fica mais. Ninguém hoje, dificilmente você vê uma pessoa sem um telefone hoje, sem ter uma internet, uma qualidade boa, não muito boa, mas tem. Coloca crédito, quando não pode pagar um plano, coloca o crédito celular para poder falar com as pessoas. Olha que coisa legal. Porque é importante a gente interagir. Torna fácil a vida daqueles que precisam, né, entrar em contato com alguém. Tem gente que trabalha. Tem pessoas que têm 1, 2 aparelhos ou até mais porque são aparelhos para trabalhar. Então ele recebe informação de um, recebe informação de outro e fala: eu não posso ficar sem telefone porque é o meu trabalho. Eu faço tudo por telefone. Olha que coisa bacana. Isso é legal. Mas o que eu estou falando com você hoje é o cuidado, como eu disse, porque nem tudo que parece e é preciso descartar, né, pessoas, situações que você não sabe e que de alguma maneira pode trazer sobre você algumas situações complicadas, não só para você, mas para os seus e para outros também. Em contrapartida, nós também acabamos não usando a internet para coisas legais também, porque também tem outro lado. Às vezes nós mesmos nos descuidamos e acabamos fazendo na internet algo que não era para ser feito. Quer ver um negócio? Por quê? Adolescente, junior, jovens, adultos, enfim, todo mundo, nós gostamos de internet. Nós gostamos dessa coisa, é ou não? Mas por que hoje as pessoas acabam desenvolvendo até problemas emocionais por causa, né, da internet, ou não propriamente por causa da internet, mas por ficar muito tempo mexendo nisso? Como eu disse, uns porque trabalha, mas outros porque parece que a vida dela toda é essa. Então por que que a gente não controla isso na nossa mente? E quando também a gente não tira um tempo desse uso que a gente tem na internet para poder mandar mensagens boas para pessoas, posta lá e manda, alguém vai ser alcançado por isso. Um texto bonito, né, que vai fazer bem para a pessoa, um versículo da Bíblia, enfim, dá uma palavra de ânimo a uma pessoa. Você imagina esse tempo que nós temos vivido de isolamento, como tem pessoas precisando de uma palavra, porque esse isolamento ele tem servido também para trazer transtornos ou transtornos emocionais sobre pessoas que já estão assim tempos dentro de casa sem poder, né, sair muito, sem poder ir para alguns lugares. E isso também traz sobre algumas pessoas, já está trazendo sobre algumas pessoas um peso. Infelizmente isso assim não vem pra gente, não fica sabendo dessas coisas, mas tem acontecido. Trabalho que eu desenvolvo fora do colégio, eu tenho contato com pessoas, eu sei que algumas pessoas, vou citar um termo aqui, já estão surtando, já surtaram por causa dessa limitação. Então, entre na internet, espalhe, né, na internet coisas boas. Porque a gente tem vivido nesse momento onde a mídia sufocou de tanta informação. E assim, as informações são sempre assim: ah, porque morreu quantos? Ah, porque não sei quantos.
Ah, porque tantos estão assim. Ah, porque pessoas botaram no sal. A gente chega e a gente fica cheio dessas informações ruins e a gente esquece que no meio de tudo isso a gente pode levar um alívio para a pessoa. Nós que não fomos, graças a Deus, afetados, por esse pavor, porque uma coisa é ter cuidado, se cuidar, outra coisa é ter um pavor da situação. Existem coisas que nós não conseguimos fugir delas. E essa é uma situação que nós não conseguimos fugir. Como diz alguém, estamos todos no mesmo barco. Mas já que você está no mesmo barco, mas você está lúcido ou mais lúcido, está com a cabeça boa, e sabe que muita gente tem sofrido muito por causa disso, espalhe através da sua internet umas coisas bacanas para que possa minorar o sofrimento de muita gente. E esse mundo globalizado, a gente precisa tomar cuidado, porque eu já disse isso, ele traz um peso muito grande sobre nós, porque além de alguns se sentirem na obrigação de acompanhar tudo, eu já disse que nós não conseguimos, e no meio disso tudo, desse cuidado com as aparências de pessoas ruins, nós também temos, primeiro, a gente mesmo, você mesmo. Eu pessoalmente, ou seja, eu cuidar de mim. E também ajudar a cuidar do outro. Eu acabei de falar, né, de espalhar coisas boas por aí. Porque a gente tem visto tanta coisa. Porque a impressão, às vezes, que a gente tem é de que tá tudo muito ruim. Gente morrendo de fome, gente morrendo de sede, pessoas usando a internet para poder lançar uma rede de pedofilias, pessoas jogando falsas mensagens. No meio disso tudo, a pergunta é: o que fazer? Claro, primeiramente, cuidar de você, da sua cabeça e ajudar aqueles que estão próximos. Mas você não pode esquecer, né, principalmente, e também junto com isso tudo, que Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Às vezes, no meio de tudo isso, eu estou falando um monte de coisa, você pode pensar assim: nossa, professor, quanta coisa. Na verdade, eu não falei nada de. Acredito que eu não falei nenhum absurdo aqui. Mas aí agora eu quero trazer à sua memória uma coisa bacana. Não que o que eu falei não seja bacana, porque é para você se prevenir. E toda a prevenção ela é boa. Mas agora vem algo, né, que eu quero compartilhar com você, que está aqui, o primeiro texto que eu quero ler com você, você acompanhar, é no Salmo 145, versículo 9, olha lá o que diz: o Senhor faz o bem a todos, sua misericórdia alcança todas as suas criaturas. Primeira frase: o Senhor faz bem a todos. No meio de tantas situações, de tantas informações, de tanta gente, o que fazer? Confiar em Deus. E a crise que temos vivido, ela não é fácil. Os desafios são muitos. Como eu disse, esse mundo globalizado trouxe assim à mídia muitas informações que têm deixado a gente desesperado. O cuidado redobrado, e um medo exagerado, e tudo uma coisa só ao mesmo tempo. É o mundo da internet, é o mundo globalizado. O que fazer? E aí você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que no meio disso tudo há um Deus, e esse Deus está preocupado e está cuidando de você. Vou ler de novo Salmo 145, 9. O Senhor faz o bem a todos. Olha o que continua dizendo: sua misericórdia alcança todas as criaturas. Ou seja, Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Deus, ele é muito bom e ele cuida de nós. Nós é que às vezes deletamos em alguns momentos esse Deus que quer ser nosso companheiro, quer ser nosso amigo. Nós é que às vezes não ligamos muito para essa amizade com Deus. Mas o texto diz que ele cuida, ele tem misericórdia, ou seja, Deus, ele tem
preocupação com a gente. Porque Ele nos ama. E você já viu alguém que ama não cuidar? Não. Quem ama mesmo, eu não estou falando dessas coisas aí que diz que ama. Não, não é diz que ama. Quem ama. Tem até uma frase, quem ama, cuida. Então, esse Deus cuidadoso e esse Deus que tem cuidado de nós. Mas eu quero ler também com você um outro texto. Olha lá o que diz Mateus 5, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 45 e 46. Diz assim: dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, o Deus da misericórdia, o Deus que cuida de você, é o Deus que faz chover sobre todos nós. E é o Deus que faz o sol dele surgir também sobre todos nós. Isso é uma realidade. E nós devemos ser gratos por isso, que no meio de tudo isso, nós podemos ver Deus agindo a nosso favor. No meio de uma situação, até do caos, como o mundo viveu e ainda tem vivido em alguns lugares, alguns piores do que o outro, nós podemos perceber que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós nos desesperamos muito quando passamos por essa situação. Nossa, e agora o que fazer? Estamos perdidos. Porque é assim que a gente pensa. No meio de tanta coisa, tanto desafio, que a gente precisa ter cuidado com tanta coisa, o que fazer? E às vezes nós ficamos perdidos, corremos o risco de ficar perdido. É nessa hora que a gente pode e a gente deve falar assim: Deus, tenha misericórdia de nós. Por isso, nesse mundo assim, momentaneamente tão perturbado, a nossa preocupação deve ser com a gente, sim, mas também precisa estar voltado para o outro. Por isso eu falei, dentro dos cuidados que você deve ter, né, com esse mundo antenado, globalizado, onde todo mundo fala com todo mundo. Você precisa ter o cuidado com você, com pessoas aproveitadoras, com pessoas ruins, mas a gente também tem um tempo para que a gente pare, reflita e pense, né, como nós podemos ajudar outras pessoas, né, que estão à mercê e que talvez assim não tenham uma palavra, não tem pessoas para dar uma palavra a ela, como vocês têm. Talvez pessoas que estão sozinhas, talvez pessoas que mesmo tendo gente próxima, mas andam como se estivesse sozinho. Talvez numa mensagem que você vai enviar, nessa hora que ela vai pegar o celular dela, como eu disse, ninguém viu sem celular, e ela vai entrar aí no Face, vai ver de alguma maneira, em algum lugar, a sua mensagem, que vai reproduzindo, porque um compartilha aqui, outro compartilha ali, e essa mensagem pode chegar até essa pessoa, e ela vai falar assim: é isso que eu estava precisando ouvir. Quero encerrar a nossa aula de hoje dizendo para você o seguinte: no meio disso tudo, existem coisas que nós não podemos mudar. Nós falamos muito sobre o mundo globalizado, sobre todo mundo antenado. Nós falamos bastante dos desafios que esse mundo globalizado trouxe para nós e continuará trazendo. Eu acredito que não tem como mudar isso mais. Esse mundo onde todo mundo hoje vê tudo, onde todo mundo sabe de tudo instantaneamente. Isso não muda mais. Mas aquilo que eu falei, isso é ruim? Não, não é. Nós é que às vezes tornamos as coisas ruins. Então, nesse mundo onde você vive, onde eu vivo, é preciso que nós a cada dia nos qualifiquemos para que possamos viver com qualidade de vida e possamos ajudar, porque muita gente precisa de nós. Muitas pessoas irão precisar de você. E eu tenho certeza que você terá sempre a oportunidade de ajudar alguém, seja com palavras, seja com alimento, seja com roupa. Ou seja, você não pode resolver o problema do mundo, eu também não,
mas com certeza nós podemos ajudar pessoas a ter um pouco mais de autoestima, a melhorar a sua condição social. Por quê? Porque nós somos pessoas do bem e nós sempre vamos buscar fazer o bem. Tchauzinho, até a próxima, se Deus quiser.